Boa noite. Hoje a gente tem Simon Zacher falando um pouquinho sobre Pixel Show e a sua experiência. A gente teve um problema técnico aqui, mas já estamos voltando. O Simon estava se apresentando e falando um pouquinho, né, do evento, que é um dos maiores festivais de criatividade da América Latina, que nesse ano aconteceu 100% online, né? Um desafio enorme aí nesse momento de pandemia e quarentena. Mas foi a oportunidade que eu tive para participar, né, desse evento, que foi online. Então eu curti bastante, tive minha primeira experiência com o Pixel Show, sempre quis ir para São Paulo, que é onde acontece o evento, mas nunca tinha tido a oportunidade antes disso. Vamos esperar aqui o Simon entrar na nossa live para a gente chamar ele e ter um bate-papo bem legal, conversando um pouquinho sobre os desafios, né, desse ano, alguns números e a evolução do evento, né, até agora, que teve esse ano sua 16ª edição. Quer dizer, muito chão aí que aconteceu. Olá, agora reconectamos. Desculpa, caiu total aqui para mim. Mas o Simão estava se apresentando, né? Você tinha falado um pouquinho, feito uma brincadeira, né? Que você é o Excel do Pixel Show, numa parte mais comercial e burocrática, né? Enquanto seu Isso. irmão é o Photoshop, né? Eu vou dar um resumo, então. Isso. Basicamente, a Zup, né, que é a produtora do Pixel Show, Zup Live, é a empresa que eu tenho com o Alan, e que nasceu em 2001. O Pixel Show nasceu em 2005. Eu sou a parte de business, né, CEO, novos negócios, captação de patrocínios, etc. Parcerias e leis de incentivo, marcas, atendimento comercial. E o Alan é toda a parte de criação, conteúdo, arte, né, curadoria. Então a gente se divide dessa forma, junto com um time maravilhoso que atua com a gente o ano todo. Aí você pediu para eu contar um pouquinho a história do Pixel, né? Então, Isso. só para A retomar evolução, dali, números dessa 16ª edição, né? Essa evolução isso. como um todo. Então, bom, como eu comentei, a gente nasceu em 2005, o Pixel Show, e aí desde lá viemos num crescente com bastante consciência e cuidado, né? Riscos planejados, calculados. Então, o primeiro ano do Pixel foi em 2005, com 300 pessoas no auditório do MIS, aqui em São Paulo. É um auditório pequenininho, era uma conferência, não tinha feira, não tinha nada do que hoje existe. Aham. E a gente teve a grata surpresa de ter um público enorme vindo de fora de São Paulo, batendo lá na porta e, pelo amor de Deus, eu não comprei ingresso, mas eu preciso estar aqui ouvindo esses craques criativos que estão palestrando esse ano. E de lá, logo a gente já dobrou o tamanho para o ano seguinte, indo para o Espaço Pompeia, onde a gente ficou 2 anos, com 500 e poucas pessoas, e depois 700 pessoas no terceiro ano. Aí já com uma feira fechada ao público da conferência. E no quarto ano, nós dobramos de novo esse espaço, fomos para o Memorial da América Latina, tudo aqui em São Paulo, onde a gente tinha um auditório já de 900 pessoas, e aí a feira, pela primeira vez, aberta ao público em geral, e assim ficou e continua sendo, onde a gente tem 90% das atividades propostas pelo festival, sempre com acesso gratuito do público geral. Tá? Então, 2008 isso, né? 2005, 6, 7, 8, isso. 2008, quarto ano do festival. De lá, a gente dobrou de novo o tamanho do festival, fomos para o FEComércio, onde a gente ficou 4 anos. E esses 4 anos foram, então, de 2009 a 2012, né? E lá a gente saiu no último ano, a gente tinha um auditório de 1.500 pessoas, a gente tinha uma feira de 700 metros quadrados, já começamos a fazer os workshops que existem até hoje, os workshops criativos, que são salas para 40 pessoas, tudo isso no presencial, né? Como gostamos de fazer eventos. E aí, em 2013, foi um ano que a gente dobrou de novo o tamanho do festival,
Na verdade, a gente dobrou o auditório, mas mais do que dobrou a parte da feira. A gente foi para o Clube Hebraica aqui de São Paulo. A gente transformou o ginásio poliesportivo deles em auditório. Então a gente tinha lá 3.000 lugares para assistir. Imagina, aquele foi o nosso melhor pé direito. Então a gente tinha uma tela única de 30 metros de extensão por Nossa, acho que 7 ou 10, não me lembro agora, 9 ou 10 metros de altura. Então era uma tela gigantesca. E eu lembro que naquele ano a gente trouxe o criativo que estava por trás de toda a arte do Assassin's Creed, que era um game que estava super bombando naquele ano. E aí ele, da Ubisoft, né? E aí ele trouxe o trailer de abertura. Então imagina que a gente tinha um mega widescreen e ele passou aquilo lá, a galera tudo de queixo caído assistindo na abertura da palestra dele, espetacular. demais. No último ano da Hebraica, a gente trouxe Maurício de Souza. Não, no primeiro ano da Hebraica, 2013. Espetacular. E aí de lá, depois de 4 anos lá, a gente foi para mais 4 anos, não, para mais 3 anos seguidos no Promagno, aqui em São Paulo, onde a gente atuou com 15 mil metros quadrados de área, que dobramos o tamanho, a gente tinha 7 mil na Hebraica, 15 mil metros de área. Aí a gente fez algumas experiências de diminuir o auditório, porém aumentar a quantidade de salas temáticas. Então a gente chegou a ter 10 salas temáticas com os 3.000 público, né? Pessoas assistindo as palestras diversas, além do auditório, todas as salas ali temáticas, e aí dividido Várias coisas em acontecendo ao mesmo tempo, né, Simon? tudo ao mesmo tempo, simultâneo. Então a galera tinha que definir e decidir, mais do que tudo, Aham, qual era exato. o assunto que ela gostaria. E aí gera-se o famoso FOMO dos festivais, né? Fear of Missing Out, que é o medo de perder alguma coisa. Mas a vida é assim e a gente tem que decidir as trilhas que a gente quer seguir. Então a gente não vê muito problema com isso, apesar da gente ser a favor do JOMO, que é o Joy of Missing Out. Ou Aham. seja, cara, embarca no que você decidiu assistir, curte isso ao máximo, né? E depois bate papo com quem assistiu outras coisas. Ou agora, nesse último ano, que foi a 16ª edição, a gente conseguiu fazer o festival de forma online, 100%. Então, quem assistiu, e você estava lá com a gente, né, Marcela? Você E, vai poder contar para todo mundo, você fez a cobertura ali, com super certeza. bacana. Esse foi o primeiro ano que a gente conseguiu disponibilizar para as pessoas que estavam no festival, que compraram a conferência, que adquiriram o ingresso da conferência, de poder assistir ao vivo, dentro de um limite de tempo que você tem por dia, e depois tinham mais 2 semanas para assistir tudo que estava gravado nos últimos anos. Ó, a Kira mandando aí um abraço. Ele estava no nosso time esse ano do festival. Valeu, Maeda. Um E, e aí, essas são as oportunidades que o online te dá, né? A gente não teve a oportunidade de fazer de forma presencial esse ano, que é uma grande pena. O nosso público, se você acompanhar as postagens que a gente está colocando no @Pixel Show, é impressionante a quantidade de gente postando, porque faz exatamente 1 ano que acabou o último Pixel Show presencial, né? Aham. Então foi na virada de novembro para dezembro, então a galera tá postando um monte de fotos, saudades, não sei o que, a gente está repostando. Então, se você foi no Pixel e quiser, manda lá pra gente, @Pixel Show, #Pixel Show, a gente vai pegar a sua imagem, sua foto, seu filme, enfim, sua lembrança, seu depoimento e vai colocar no nosso stories do @Pixel Show, que tá bem interessante. Mas, Simon, muito interessante isso que você falou do crescimento, né? Que foi quase tipo exponencial aí, de feira para feira, né? Foi dobrando, dobrando, dobrando. Você vê uma demanda muito grande, né? Por esse tipo de evento, né? Por esse tipo de conteúdo. E começando desde 2005 até agora. E Sim, fala, até desculpa, esqueci de falar os números, né? Falei dos lugares e não falei os números dos últimos anos. Então, quando a gente saiu da Hebraica, a gente estava falando por volta de 15, 18 mil pessoas no final de semana. Lembrando que o Pixel presencial é um final de semana, são 2 dias, né? Sábado e é, domingo. E aí, no Promagno, nos últimos 3 anos presenciais, e aí falando de 2017, 18 e 19, a gente teve, nos últimos 2 anos, mais de 50 mil pessoas passando no festival num final de semana. Então, imagina que
Brasil afora tem muita cidade que não tem 50 mil pessoas, né? E aí a gente, num final de semana, juntou. E vem público de todo o Brasil, vem público de fora de São Paulo, de fora do Brasil. Isso é muito legal porque você começa a conectar pessoas, gerar um engajamento desse universo criativo e cultural que é tão importante para que a gente possa gerar os legados que a gente quer colocar e os propósitos que a gente tem para deixar adiante para o público que está acompanhando o Pixel Show. E neste ano, na verdade, né? A gente ainda está em 2020. No online, a gente gerou mais de 3,5 milhões de impressões, mais de 100 mil pessoas impactadas diretamente e público em mais de 70 países assistindo a conferência. E como em todos os anos do presencial a gente tem a feira com todo o conteúdo gratuito, a gente não deixou de fazer isso esse ano. A gente entregou e está lá no site ainda muita coisa, então quem entrar no pixelshow.com consegue ir lá e assistir muita coisa, ou direto no youtube.com/pixelshow, que está lá e vai ficar lá. É o propósito desse nosso canal que nasceu esse ano, com muito conteúdo que a gente está colocando desde abril e que a gente vai continuar colocando muito conteúdo mensalmente, semanalmente. Em breve a gente vai colocar algumas oficinas bem legais no YouTube, gratuito. E também Sharp Talks, né, que são as palestras gratuitas que a gente coloca no Pixel Show, continuam sendo realizadas. E o Zup Live, que são os bate-papos, né, igual a gente está agora aqui no seu canal, e hoje eu fiz agora há pouco com o Lucas Foster falando sobre patrocínios, né, e projetos culturais e criativos. Então vale estar lá gravado o de hoje e todos os outros, vale acompanhar, se inscrever no YouTube nosso e ligar o sininho, porque é muito importante que você não perca os próximos conteúdos também. Mas hoje o papo é outro, e desculpa te cortar, que eu tinha esquecido de falar os números. São bem ativos assim no YouTube, né? Sigo vocês, tem o meu sininho lá Sim. ativo, e toda semana tem material, né? Hoje teve também o ao vivo, logo antes aqui da gente se falar, eu vi lá. Mas me fala uma coisa, Simon. Claro que vocês têm um planejamento assim muito grande, né? As coisas acontecem antes do que o próprio evento em si. Quando Sim. foi nesse ano que vocês perceberam, tipo, realmente não vai dar para fazer físico e vamos ter que nos virar para ter uma Sim. solução, né? Para ir para o digital. E Sim. como é que foi esse momento? Porque Legal. com certeza é muito grande, né? Não, excelente pergunta. Na verdade, a gente já estava programando que o Pixel passaria a ser híbrido, né? Realizar o final de semana em outubro. A gente estava com o contrato pronto para assinar com um novo espaço, a gente estava mudando de casa. E aí, em março, veio essa notícia de que, para tudo no Brasil, fecha o escritório. Falamos para o time, pessoal, são inicialmente 15 dias, vamos acompanhar, e esses 15 dias viraram já mais de 8 meses, né? E aí, isso foi no dia 13 de março, quando a gente fechou o escritório, era uma sexta-feira, 13, né? Só para dar um tchan. E aí, a gente pegou Dia das Mães, a gente passou o mês de abril ainda março, abril, bastante esperançoso de que a realidade brasileira não seria o que está sendo, né? E aí acontece que a luz do final do túnel começou a ficar cada vez mais longe, sem nenhuma possibilidade de rápida definição. Então a gente falou, eu lembro que no Dia das Mães, né, para quem não sabe, eu sou irmão do Alan, e no Dia das Mães a gente definiu que o Pixel esse ano seria 100% online, ponto. Né? No dia 13 a gente saiu do escritório e eu lembro que eu conversei com o Alan e falei assim, a gente chegou numa bifurcação. Esse é um ano de bifurcação. Ou você fecha o escritório, desliga a luz, manda todo mundo embora e vai ter um sabático, que não é o nosso propósito e não é o que a gente quer fazer da vida, até porque a gente não tem nem dinheiro para fazer isso, né? E viver de ócio, pelo amor de Deus, é para poucos. A gente gosta de fazer, produzir e gerar conteúdo e deixar legados positivos, como você acompanhou esse ano no Pixel Show Online, primeira versão online dele. E a vertente que a gente escolheu, né, o caminho que a gente escolheu cara, vamos esperar, vamos acompanhar, mas vamos realizar alguma coisa esse ano, que foi a 16ª edição do Pixel Show, que foi a primeira edição 100% online, que foi espetacular. Conteúdos brilhantes, pessoas top do mundo criativo do mundo todo, e alguns desses conteúdos, inclusive de gringos,
liberados gratuitamente. Recentemente, acho que semana passada ou na anterior, a gente liberou um painel super legal sobre XR, com os gringos que participaram do The Line, né, a linha, que é um projeto brasileiro que ganhou Veneza 2 anos atrás, e esse ano, um ano atrás, e esse ano ganhou o Emmy, né? Então é um projeto espetacular que vale conhecer. Em 2019 a gente colocou ele para as pessoas que estavam na feira poder fazer a experiência, colocar o óculos e ver realmente a experiência imersivamente. Então vão ainda surgir outros conteúdos direto nos próximos meses, aí, nos próximos anos, tanto online como presencial, se Deus quiser, depois que a gente tiver vacina, né? Mas a história, não sei se eu te respondi. Sim. Mas qual foi o maior desafio nessa transição assim do presencial para o online? O que foi mais difícil para vocês? Tá. Acho que o mais difícil foi definir a plataforma. Como eu te comentei, né? A gente estava já com essa pegada de buscar fazer um híbrido, porque tem muita gente de fora, mesmo no Brasil, é muito caro viajar no Brasil. A gente quer atingir a todos, independente de, enfim, de dinheiro no bolso, de cor de pele, de sexo, de gênero, não importa. O público do Pixel Show, aliás, o público da criatividade e da cultura é um público diverso e a gente tenta trazer conteúdos que representem e gerem representatividade a todos eles, né? E aí, uma das maiores dificuldades, eu acho que foi definir a plataforma que a gente usaria. Para você ter ideia, a gente avaliou e analisou mais de 50 possibilidades até definir qual seria a plataforma da conferência, que aí era uma coisa fechada para quem adquiriu o ingresso, junto com a parte aberta, né, que estava tanto no site ou para quem quis navegar direto pelo aplicativo, seja ele mobile ou web, sempre na parte tanto fechada como aberta. Uma das... Você falou do lado difícil, mas também tem o lado fácil, né? Entre aspas. A curadoria, ela teve uma luz muito interessante que foi, poxa, já que é tudo online, vamos trazer mais estrangeiros esse ano. Né? Para você ter uma ideia, a gente trouxe acho que quase 4 vezes mais estrangeiros do que o público costuma receber no Pixel presencial, né? Então, a gente teve 2 países... Simon, curiosidade. Foram mais de 100 palestrantes. Aham. Foram... Enfim, tinha painéis, né, com mais de um palestrante ao mesmo tempo. Se eu não me engano, foram quase 100 momentos de fala, né? Palestras ou painéis. Foram, se eu não me engano, perto de 130, 150 palestrantes envolvidos. Sem contar live art, músicos e outras presenças interessantes do público criativo presente, né? Então a gente teve, por exemplo, um japonês, um criativo japonês que faz escultura em balão. E esse é um dos conteúdos que está aberto gratuitamente, está no nosso YouTube, vale conferir e aprender a fazer, né? O cara é um monstro. O Instagram dele, o YouTube dele segue, porque vale super a pena. Teve enfim, eu não vou falar nomes, porque tem muita gente boa, mas Sim. quem curte Star Wars, como eu, por exemplo, a última trilogia do Star Wars, todos os animatronics, né, que são os robozinhos, quem fez palestrou pra gente, que foi a Biomimic, que é um holandês, foi um dos 11 palestrantes holandeses que a gente teve esse ano. Normalmente a gente traz um holandês, esse ano a gente teve um baita apoio do consulado holandês, e que a gente super agradece, e que permitiu com que a gente fizesse trouxesse tantos nomes legais e tanto conhecimento interessante, né, de mais variados segmentos da criatividade, lá da Holanda. Israel foi um outro país que apoiou esse ano o Pixel Show para trazer 4 palestrantes. Então você vê, só esses 2 países trouxeram quase metade dos estrangeiros que tiveram esse ano com a gente, que se não me engano foi por volta de 30 e pouquinho de estrangeiros, né? Então imagina que foi 30%, perto de 30% do total de palestrantes foi de estrangeiros. Normalmente esse número é bem menor. Sim. Então tem o lado da facilidade e o lado da dificuldade, né? A Exatamente. dificuldade maior, assim, foi que durante a pandemia, e aí pensando um pouco de business, durante a pandemia a gente usou a Eventbrite para ser a etiqueteira do Pixel Show.
E eles fecharam o escritório do Brasil sem avisar nenhum cliente, da noite pro dia, simplesmente demitiram todo mundo, fecharam o escritório e não cumpriram com o acordo que estava assinado entre nós. Então, o nosso acordo é que a cada pagamento, a cada mês, né, eles fariam o pagamento para a gente, então a gente ficou trabalhando sem ver a cor do dinheiro, que foi muito difícil, porque por conta da pandemia a gente perdeu vários outros jobs de eventos parceiros, onde a gente faria a produção cultural e artística deles, como, por exemplo, o Campus Party, Festival do Japão, entre outros. E aí a gente estava trabalhando a caixa quase zero, sem entradas, e aí eu tinha que fazer o máximo para manter meu time, que graças a Deus a gente não precisou demitir ninguém, com muito esforço. E é uma estrutura de quantas pessoas, Simon? A gente tem hoje um time de menos de 10 pessoas. Se eu não me engano, são 9. 9 ou 10. É um time pequeno, né? É um time pequeno, enxuto, e aí sim, na realização, né, esse ano, na semana do Pixel Show, a gente tinha 20 pessoas, mas imagina que num Pixel presencial eu tenho 150 pessoas de equipe. É muito louco, assim. São outros números, mas a gente teve muitos custos novos também. Então, por exemplo, eu nunca tive um videomaker. Esse ano a gente tem um videomaker na equipe. Tem roteirista que eu nunca tive. Então, são outros custos, né? Vai remodelando um pouco como que funciona. Mas é muito interessante também. A gente aprendeu muito e a gente até construiu um estúdio dentro do nosso escritório para poder fazer as lives. É que hoje eu não estou no escritório, estou na minha casa, mas todas as lives que a gente fez durante a semana foram feitas de lá. A gente contou com o apoio, por exemplo, da Mobile, que cedeu os móveis para a gente. Teve várias marcas que fizeram permutas conosco, que isso também ajudou a equilibrar um pouco as contas. Mas tem muita conta que tem que pagar, né? Tem muito equipamento comprado, tem muito fornecedor que está trabalhando. Então, ninguém vive de permuta, né? Todo mundo precisa de dinheiro no final do dia para pagar suas próprias contas. Exatamente. E depois dessa experiência que você teve, como você vê, né, o Pixel Show no futuro? A gente está com algumas novidades no forno. O Pixel Show ele está se transformando num clube de conteúdo, assim como você assina Netflix para ver filmes, documentários, etc. Assim como você assina Amazon Prime ou Disney agora que chegou bombando, ou outros canais para fazer cursos online, etc. Né? A gente teve uma parceria com a Creana que disponibilizou todos os cursos gratuitamente para quem tinha acesso às palestras da conferência. Você mesma, né, contou que você fez 9 cursos, além de um monte de palestras. E as meetups, você foi uma pessoa que participou super, né, e se envolveu com o festival online, aproveitou ao máximo. E foi minha oportunidade, né, Simão? Porque eu sempre quis participar, mas acabou Sim, que nunca conciliou, né, de ir para São Paulo sim, nessa época. E quando eu vi a divulgação, eu falei assim, não, agora é o momento, eu tenho que participar. Então, colocava o fone de ouvido, ia trabalhando e ia participando de todo sim, o conteúdo, né, de tudo. Então, foi assim, foi muito positivo para mim esse ano. sim. E uma coisa também interessante é que a gente está tão assim dentro de casa, né? A gente está tão assim isolado e na criatividade é importante você ter a troca, porque Sem dúvida. a produção criativa já é muito isolada, né? Você fica no seu ateliê pintando, você fica no Sim, seu piano tocando. Então, essa conexão é muito importante. O momento do Pixel, para mim, foi um momento de conectar com outros criativos, independente dos meios que exato. usem, né? No mundo inteiro. Então, me abriu portas, me abriu a mente, né? Para novas técnicas, para novos mindsets. E foi muito interessante, foi muito enriquecedor, né, para mim. Ah, isso é muito, muito legal. A gente tem muita gente a gente brinca que o Pixel Show é um evento que você não vai lá e passa pelo evento, não. Você vive uma experiência que realmente te muda, te faz virar algumas chavinhas nos Sim. pensamentos, nos mindsets e tal, nos goals, né, nas suas metas de vida e tal. Mas respondendo a tua pergunta, que eu estava contando, né, o Pixel Show ele vai se transformar num clube de conteúdo, né, a gente vai Sim. você não vai mais comprar um ingresso para um evento, você vai comprar um plano
de conteúdo online, vai continuar tendo conteúdo gratuito sempre. Não vou dizer para sempre, mas por enquanto sim, sempre. Mensal, semanal, etc. Mas também vai ter conteúdos fechados dentro desse clube, né? Então, eu comprei assinatura no plano X, Y ou Z, que estão sendo definidos, e aí, dependendo do tipo de assinatura que você tiver, você vai ter acesso só ao conteúdo online, ou você já vai ganhar um ingresso para o Pixel presencial, se Deus quiser e a vacina ajudar, né, a gente vai poder voltar a se encontrar em outubro do ano que vem, além do conteúdo todo online. Então, por exemplo, a própria Zup, né, o próprio Pixel Show vai começar a fazer alguns conteúdos próprios. Então, algumas oficinas que normalmente a gente fazia só no Zup Academy, agora a gente vai passar para dentro do conteúdo do Pixel Show como um todo. Então, uma coisa que muita gente pede para a gente, né? Fala, pô, mas vocês produzem o maior festival de criatividade da América Latina e não tem nenhum conteúdo seu, né, lá dentro. E a explicação é muito lógica. Ninguém até o Pixel Show nascer fez algo assim. Então eu tenho que focar em trazer conteúdos brilhantes para alimentar vocês com conteúdo positivo. O meu conteúdo, eu não vou pôr dentro do meu festival, não vou me vender dentro do meu próprio festival que está sendo realizado em prol de vocês, né, do público criativo. Então, a gente sempre faz, e fez várias vezes, cursos, curtos, médios e longos. Então, agora que está todo mundo aprendendo a viver a vida online e a adquirir conteúdo online, né? Então, pô, para que eu estou no momento do meu ócio criativo? Tá bom, eu tenho 1 hora livre. Ok, eu posso pegar e assistir um filme, ver um seriado, ver um documentário, ou eu posso ver uma palestra, ou eu posso ver uma oficina, ou eu posso aprender alguma coisa que amanhã vai me ajudar a ser um profissional melhor, uma pessoa melhor. Então, por que não, por exemplo, eu mexo com projetos criativos? Putz, como é que será que funciona a lei de incentivo? Como eu posso criar um projeto? Como eu valoro a minha obra, o meu produto, o meu serviço? Tudo isso são alguns conteúdos que a gente vai colocar dentro dos nossos cursos, né? Um dos cursos nossos é como tirar a sua ideia da cabeça, do papel e pôr na vida real, transformar isso. Como fazer um business que em pouco tempo você está gerando, sei lá, R$ 5.000 mês, pelo menos, e assim por diante. Então, são conteúdos que a gente entende como super pertinentes para o mundo criativo, cultural. Muitas vezes, os criativos, a gente brinca que é um criativo enrustido, né? Ele está ali, ele é um cara corporativaço, ele está ali, mas na verdade ele ama a arte, ele ama a cultura, ele ama design, ele ama a música. E aí, como é que esse cara se liberta, né? Como é que ele abre uma empresa e gera um business? Como é que ele vira empreendedor? Porque as faculdades, e isso não é só no Brasil, mas muito fortemente no Brasil, eu fiz administração, eu posso falar isso tranquilamente, não nos ensinam a ser empreendedores, donos do negócio. Todas as faculdades nos ensinam a ser profissionais que seguem instruções de alguma, né, de cima para baixo, de alguma empresa que a gente é um colaborador. Aqui está a Bebrela acompanhando a gente, já falou que vai assinar, ó, muito bom. Depois, se você quiser, me manda um direct que a gente vai fazer um trial desse tipo um MVP, né? A gente brinca que a gente virou uma startup agora, depois de 20 anos de vida de Zup da empresa, a gente virou, o Pixel Show vai ser um novo produto nosso. Então, respondendo só, tentando fechar a resposta, sim, a gente vai ter o Pixel Show online para sempre, só que o Pixel Show ele vai ser entendido como algo híbrido e onde a gente não vai vender um evento e sim uma assinatura de conteúdo dos mais diversos tipos. Pode ser um webinar, uma live aqui como a gente está fazendo, pode ser uma entrevista que vai estar na revista Zup impressa, ou no site, ou no blog, ou na newsletter, ou tantas outras coisas que vão nascer. Pra você ter uma ideia, tem muita gente querendo que a gente faça podcast, além das lives, né? E eventualmente que a live gere um podcast, porque a pessoa às vezes pode ouvir, mas não pode ver. Enfim, sim, é um mundo novo, né? Tudo que está acontecendo agora tá muito novo, muito rápido, e a gente tem que tentar dançar conforme a música e aproveitar o timing. E mais do que aproveitar o timing, continuar entregando
o que o nosso propósito diz que a gente precisa entregar, que é conteúdo, que é qualidade e que não é quantidade por quantidade, e sim quantidade com qualidade, para você, criativo, poder beber numa fonte confiável e não ter que ficar perdendo tempo caçando conteúdos diversos e saber que, putz, estou precisando abastecer, eu tenho 20 minutos, vou ver um Sharp Talks lá no youtube.com/Pixel Show. Ah, eu lembro que eu vi o Pixel Show, então vai ser a sua biblioteca, né? Igual você, às vezes, tá no mundo online, você vai no Netflix para ver um documentário ou alguma coisa, agora você vai buscar dentro desse conteúdo uma oficina, um curso, um Sharp Talk, um talk mais extenso, enfim, N conteúdos, e vai ser um local, né, um lugar onde a própria Zup, o Pixel Show, o nosso time vai poder também entregar o nosso conhecimento, que é vasto e que é denso, de uma forma gostosa para ser adquirida, por exemplo, com módulos curtos de, sei lá, 5, 10, 15, 20 minutos no máximo, meia hora estourando algum conteúdo. Então, eu quero saber como usar Business Canvas para pensar meu business, que eu quero fazer alguma coisa, ou que seja a minha esposa quer largar o negócio dela e vender brigadeiro, sei lá. Né? A gente já passou a época do brigadeiro gourmet, agora a gente está com outros gourmets da vida, a cada ano muda isso, mas sempre vai ter, e isso é essencial para que a vida corra a linha natural dela. Né? E o lado criativo é importante para que as pessoas se desenvolvam, se libertem, entre aspas, né, de alguns paradigmas da cultura brasileira e da sociedade que a gente vive hoje, para que a gente possa ter a maior diversidade e representatividade de tudo, né, de todos os segmentos, de todas as vivências possíveis. Disso que você falou, eu achei muito importante, Simon. O primeiro ponto, porque o Brasil é muito vasto, né? Muita cidade de interior, muita cidade pequena e que as pessoas não estão em grandes centros, mas querem ter acesso, né, ao conteúdo, ao livro, ao podcast, ao evento. E eu vim de Cataguases, interior de Minas Gerais, que é uma cidade bem assim artística, e era bastante artística antigamente. Para quem não sabe, Cataguases foi o início do cinema brasileiro com Humberto Mauro. Tem várias arquiteturas de Niemeyer, por exemplo, e foi onde Chico Buarque foi para o internato, quando ele estudou no internato na adolescência dele. Então, é uma cidade muito né? Agora eu acho que está mais ou menos, mas você sente uma falta muito grande lá, né, de conteúdo, de cursos, e acredito que seja assim em várias cidades no interior do Brasil. Então, esse é um ponto muito importante, né? Você, com pensamento de startup, com uma recorrência mensal, que é um modelo interessante para vocês também, como modelo de negócios, né? E uma coisa muito interessante que eu ouvi do Rafael Lassance, que eu fiz o curso dele pelo Creana, a partir, né, do ingresso que eu tive do Pixel Show, ele fez uma palestra falando do termo chamado edutainment, quer dizer, a junção de educação com entretenimento. Com entretenimento. Então, como essa tendência é cada vez maior, né? E foi isso que, assim, eu ouvi você falando agora, como você traz o conteúdo, que é um conteúdo de ensino, né, de aprendizado, de enriquecimento da pessoa, mas de uma forma leve, de uma forma que ela vai sair rindo, divertida, né, uma forma divertida. Então, isso é muito interessante, né, que você colocou. A gente busca entregar para as pessoas de verdade o nosso coração. Uhum. A gente faz o Pixel como se fosse para os nossos filhos. Né? Eu sempre falo para o meu time, para as pessoas que trabalham comigo, que nós somos uma grande família. Mas eu sempre penso no Pixel como um todo. Todos os meus stakeholders, para mim, para o Alan, para o nosso time, fazem parte da nossa família. Então, por exemplo, tem parceiros nossos que estão com a gente há muitos anos. E isso é muito importante para que a gente possa continuar realizando e, eventualmente, continuar crescendo esse impacto positivo que a gente faz na sociedade cultural e criativa e, por que não, qualquer outra pessoa que curte arte, né?
curte design, curte música, curte games, curte, enfim, audiovisual, XR, gibi, poesia, dança, etc. Então, a gente tem muito conteúdo. Um dos nossos segredos, óbvio, é a curadoria. A curadoria é feita com muito esmero. O Alan, meu sócio, quem é o head de curadoria, e ele é extremamente, não sei se rígido é a palavra certa, porque não é exatamente isso, mas ele busca a creme de la creme, né, em tudo que a gente tenta colocar para dentro do festival e que vá somar para todo mundo. Sim. E agora com essa ideia de fazer a recorrência, a assinatura de um conteúdo online, a gente entende que as pessoas esse ano de pandemia, de vivência em casa, de vivência online, mais do que tudo, entenderam, primeiro, que você não precisa fazer reunião presencial, que você não precisa adquirir conhecimento de forma presencial. Óbvio, tem pesos e medidas nisso, né? Eu mesmo cancelei um curso meu, que era um curso de especialização muito específico, porque eu não queria fazer ele online, porque a troca no presencial, né, entre outros profissionais de vários outros mercados, vão poder me agregar muito mais do que um chat eventualmente vai conseguir. Mas óbvio que, igual a gente buscou, que eu falei, a gente buscou mais 50 ferramentas para ter a plataforma que a gente usar para conferência. Por quê? Porque a gente queria não perder o engajamento do público, o networking, a troca, né? Então, a gente usou uma ferramenta que tinha até umas brincadeiras do tipo, se você chacoalhar o celular como se você estivesse cumprimentando alguém, você vai gerar networking ali e as pessoas vão se conectar. Que isso é super importante para que as coisas continuem acontecendo. Então, a gente vê isso com muitos bons olhos, esse lado novo da vivência online. Tem gente que não consegue, tem outros que conseguem, alguns mais, outros menos. E também tem algumas coisas que são engraçadas. A gente tinha certeza, por exemplo, que esse ano ia estourar, tanto é que a gente contratou uma internet ultra parruda para aguentar o fluxo de pessoas que a gente imaginou que estariam nas sessões de meet and greet, no Q&A, com os palestrantes e com os expositores que tinham as lojas online. E isso não aconteceu. É engraçado que as pessoas ainda tem muita gente que tem medo de falar através da câmera, né? O que a gente está fazendo aqui, ou que se tivesse aqui 10 milhões de pessoas assistindo essa live, não importa, mas a palestra, enfim, ainda tem gente que tem medo, o mesmo medo que às vezes a pessoa tem de falar em público, né? É engraçado isso. E aí a gente teve, por exemplo, pessoas que fizeram compras no WhatsApp, fizeram perguntas através de texto ou do WhatsApp, mas não queriam abrir a câmera e falar diretamente com as pessoas, seja o expositor que estava ali vendendo ou o artista que estava ali respondendo perguntas. Isso foi muito engraçado, isso foi uma quebra de paradigma muito grande para a gente. Porque eu não consegui usar, meu computador deu um problema, mas eu estava no chat o tempo todo, né? Mas eu via Sim. que umas 2, 3 pessoas abriam por meet and greet, né, a câmera. Sim. E ficava basicamente o palestrante, né, ali com o rosto. Mas eu acho que tem sim, acho que tem essa timidez assim inicial. Eu, na verdade, às vezes eu estava fazendo alguma outra ação e ouvindo, então também tem essa multi-coisa que você está fazendo na hora, né? Que eu acho que também é outro ponto. Mas eu acho que, no todo, deve ter sido muito positivo assim, para vocês, porque, pelo que você falou, essas ideias de ir para o online, de desenvolver, de ter, de repente, essa ferramenta, já estavam, né, em vocês. E aí foram aceleradas, na verdade, alguns processos, né? Que de repente Exatamente. A gente, digamos que a gente comeu um ano e meio ali do processo de tornar o Pixel Show híbrido, porque tudo que a gente faz sempre tem o pé no chão, a calma, sabe? O foco de realizar da melhor forma possível, com o menor risco possível, porque a gente é uma empresa pequena, sem grandes recursos, e tudo que o Pixel Show gera de retorno financeiro, ele é reinvestido no Pixel Show. Então, não é que a gente aqui tá, né, chovendo dinheiro e que a gente pode gastar o que quiser. Não, a gente, principalmente nesse ano que não tinha nem entradas, né, a gente não tinha recurso para manter o time, a gente conseguiu manter o time, a gente contratou 2 pessoas,
Então, é um momento muito delicado que, enfim, que o mundo está vivendo por conta da pandemia, mas que a gente conseguiu, de alguma forma, desbravar esse novo momento, manter o navio boiando acima do nível da água ali e conseguir realizar, né? Porque eu brinco assim, muitas vezes as pessoas falam, mas você tinha um monte de marca de patrocínio, mas às vezes a marca tá lá, mas não entrou um real furado, né? Então, às vezes é uma troca, né? Porque o cara não tinha verba esse ano, mas prometeu pro ano que vem, sei lá. Sim, Esse o ano, um apoio. monte de gente exato, esse ano um monte de gente que tinha verba não teve verba, né? Aham. Grandes E, empresas tiveram grandes dificuldades em manter patrocínios, foram cancelados, foram cortados, enfim. Mas a gente dá graças a Deus aos parceiros que a gente tem, fomos felizes e agraciados pela manutenção dessas parcerias, e que muita responsabilidade tem por conta do conteúdo que a gente entrega, né? A qualidade das entregas que a gente propõe para o público, para a marca, enfim, para todo mundo que está envolvido. e eu, como participante, só tenho a agradecer. É isso aí. Agora, deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente encerrar aqui nossa live. Tranquilo. Frente a tudo isso que você colocou, qual foi assim um momento nessas 16 edições que já tiveram que foi assim particularmente emocionante para você, que você falou assim, nossa, tudo valeu a pena. É esse momento aqui para você. São vários, tá? É difícil de pontuar, mas eu vou dar alguns Aham, exemplos, tá bom, Marcela? claro. Por exemplo, tem gente que ou palestrou ou saiu na ZUP e que conseguiu ser contratado na Warner Brothers, sei lá, em grandes empresas globais ou nacionais. Isso pra gente é algo assim que é sempre que eu penso nisso até arrepia. Isso é o maior presente que a gente pode receber de volta, né? Uma palestrante, por exemplo, esse ano me falou assim, cara, já palestrei em muito lugar, mas esse foi o primeiro evento online que eu me senti em casa. Então, eu estava tranquila, eu estava assistida pelo time de vocês, e também o público falou isso, né? Você mesma me contou isso. Pô, eu estava o tempo todo sendo acompanhada, qualquer dúvida as pessoas respondiam. No Meet and Greet tinha uma pessoa do time ali fazendo a mediação, todo mundo estava bem assistido. Então, saber que a gente está fazendo o melhor possível, entregando acima da expectativa das pessoas, para a gente é um prêmio. Mas, por exemplo, poder ver grandes nomes que às vezes são sonhos de criança, né? Pô, quem nunca quis conhecer o Maurício de Souza? E ele estava no nosso palco, ele fez esse ano uma live com a gente. É um cara nota 11, né? Aham. A gente tentou trazer o Kino, que é o, entre aspas, é o Maurício de Souza da Argentina, ele veio a falecer esse ano. Não Ah, sim. conseguimos, a gente estava já tentando trazer ele há 5 anos e infelizmente já estava com idade, não viajava. Aí esse ano que era online a gente tentou fazer, ele já estava isolado e mesmo com tudo o que aconteceu ele veio a falecer. Então, assim, trazer grandes nomes que para nós já são sonhos de consumo e poder pegar a lista dos sonhos de consumo de vocês, né, do público, e tentar trazer esses caras, essas grandes pessoas, seja física ou jurídica, para contar para vocês como é feito, né, porque o grande tchan do Pixel é o processo criativo, nenhum outro evento fala sobre isso. São poucos no mundo que falam sobre criatividade 360 graus. E o Pixel é o mais antigo do Brasil, dessa área, é o maior da América Latina, é o terceiro do mundo, que fala focado em criatividade. E eu acho que é uma oportunidade para as pessoas estarem lá se alimentando de conteúdo e para as marcas estarem também impactando esse público, né? E assim, pensando em momentos mágicos, eu vejo esse ano a gente não conseguiu fazer por conta de ser online, mas a gente trouxe nos últimos 2 anos presenciais uma presença de cosplayers, amigos nossos que fazem o Star Wars. Esse ano a gente ia tentar fazer um combate, mas no online ia ficar muito difícil, até por conta de filmagem, etc. A gente já está com alguns roteiros sendo estudados para fazer. E se Deus quiser, a gente vai fazer no online e aí de novo já no presencial. Cara,
o Pixel Show para. É muito maluco isso. Esse ano a gente trouxe o Terrence Mason, não sei se você chegou a assistir a palestra dele. Ele veio presencialmente 2 anos atrás e foi o primeiro ano que a gente trouxe essa galera do Star Wars, até para dar uma brincada, uma trolladinha com ele. E imagina que é o cara, um dos criadores do Star Wars, e aí ele antes da fala dele, chega o Darth Vader com mais alguns personagens e invade o palco, né, para dar a honra dele palestrar no nosso palco, e esse ano ele comentou isso dentro da palestra, foi muito legal. Então, são momentos que trazem pra gente, ou às vezes uma pessoa, por exemplo, o Pixel Show no presencial, e a gente fez o máximo para conseguir fazer isso no online, e muita coisa deu certo. Algumas, infelizmente, a gente não tinha como fazer. Então, por exemplo, o simulador era impossível fazer online. O XR era impossível fazer a experiência, né? Não dá para você pôr o óculos e fazer, se você não tiver o óculos. Então, isso a gente consegue no presencial, não deu para fazer no online. A gente transformou isso em palestra. Mas você vê uma pessoa... a gente doa muito ingresso, né? Para pessoas de baixa renda. Então, a gente tem uma parceria, por exemplo, com o Centro Paula Souza, que atende todas as ETECs e FATECs do estado de São Paulo. São quase 300 mil pessoas envolvidas nisso, entre alunos e professores, coordenadores, etc. E aí você vê um ônibus chegando do interior, que a prefeitura cedeu o ônibus para essa galera vir para assistir palestras e também para viver a experiência da feira. E a feira, tudo que a gente coloca lá dentro, de graça para as pessoas assistirem e curtirem e viverem essa experiência única. Se a pessoa quiser fazer isso sozinha, ela vai ter que viajar o mundo e vai gastar uma bica, né? Muita grana. E a gente coloca tudo isso de graça. Então, por quê? Porque a gente entende que desde criança, independente da idade, você tem que ter acesso a esse conteúdo, a esse material, a essas experiências, para que o seu cérebro comece a trabalhar de outra forma, para que você ative ou reative o seu lado direito do cérebro, que é o lado da criatividade. Porque todo mundo nasce criativo. Qualquer criança usa a imaginação além de qualquer estimativa. Só que durante a nossa fase de educação, crescimento, a gente começa a se encaixar nos paradigmas e na cultura local. Então, é muito costumeiro você falar, pô, mas aquele país é mais criativo que outros. Porque a cultura local permite isso, né? A nossa cultura brasileira, infelizmente, não é tão voltada, apesar da gente ter muita criatividade aqui, ela não é tão voltada ao lado criativo. Até por isso que a cultura não é uma prioridade em nenhuma política de nenhum estado, do nosso estado como um todo, do Brasil como um todo, né? Você não vê, são raros os políticos que falam, não, a cultura, a educação são peça prioritária nos meus próximos anos de mandato, vamos dizer assim. E é uma coisa que a gente busca, a gente conversa com muitos políticos também, nos bastidores, vamos dizer assim, e alguns não nos bastidores, se você colocar lá no nosso YouTube, você vai ver que tem lives e conteúdos com webinários, com vereadores, com secretários de cultura, e assim por diante. E na abertura do Pixel Show, você viu, tinha lá o secretário de Cultura do Estado, o secretário de Economia Criativa e Cultura do Estado, o secretário de Cultura do município, né, o Sérgio Salestão, o Hugo Pussolo. Tinha também os vereadores Daniel Nemberg e a Janaína Lima. Tinha também os cônsuls da Holanda e de Israel, que são os países que ajudaram bastante a gente esse ano para trazer esses estrangeiros. E todo ano a gente está buscando novos contatos. Totalmente apartidário, o importante é a gente ter e poder trazer para a cidade, para o estado, para o país, para o mundo, por que não, né? Esse conteúdo único que é o que o Pixel Show traz. Então, quando a gente consegue colocar isso dentro do projeto sendo realizado, esse é o maior presente que a gente pode ter. E aí, a gente tem uma palestra, eu e o Alan, que vai ser um dos conteúdos que a gente vai colocar, mas que usa alguns conceitos em hebraico, né? A gente é judeu, como religião, somos brasileiros, como nação, como povo, como nacionalidade. E aí tem uma palavra em hebraico que é Natan, Noten, né? Que é dar. E é um palíndromo, né? São 3 letras, em português, né? Seria N, T e N.
As vogais não existem em hebraico, então são 3 consoantes, NTN, que gera essa palavra que é dar. E aí quando você dá, você recebe. É um palíndromo, né? Então quando você vai para cá, você pode ler de cá para cá ou de cá para lá, vai dar na mesma. Então é um momento onde que você está dando, mas você também está recebendo, né? Então isso é o que mais dá alegria para a gente poder dar esse conteúdo para o público, para os stakeholders todos, esse envolvimento geral da comunidade criativa. O que nos gera essa alegria e essa vontade de seguir adiante e de manter esse propósito tão forte de gerar esse conteúdo, boa parte dele, 90% do conteúdo do Pixel é de acesso gratuito. Sim. Muito bonito, né, esse conceito que você de dar e de receber, né? Muito legal. Mas eu queria te agradecer muito, Simon, pela presença aqui na nossa Um live, prazer. por ter explicado um pouco mais assim sobre o Pixel Show, falado um pouco da evolução, desse novo momento, né, das novas expectativas aí para o futuro, para o próximo ano. E com certeza, quando eu tiver físico novamente, presencial novamente, com certeza a gente vai se encontrar, estaremos juntos. Sem dúvida. Foi um prazer, Marcela. Quando quiser, estamos por aqui. Você já tem nosso contato, já é nossa amiga, mais do que nossa parceira, nossa cliente, enfim, usa a palavra que quiser, mas você é família. Vocês todos que assistiram vão assistir, enfim, esse conteúdo bacana Obrigada. desse bate-papo. Venham falar com a gente, porque o que a gente mais quer é trazer um conteúdo pertinente, representativo e diverso para todo mundo. Então, se vocês tiverem conteúdo que você é o seu sonho de consumo, eu quero esse conteúdo, eu quero aprender com esse cara ou com essa empresa, manda pra gente. Em breve a gente vai estar junto, se Deus quiser, ao vivo, mas no online sempre. Com certeza. Muito obrigada. Olha, tem aqui uma pergunta. Repete a palavra em hebraico. Acho que foi NTN, né? Que você Ah, tinha falado. legal, vou falar aqui. A palavra você pode falar Natan ou Noten. Noten é dar. E escreve com. Em português seria NTN, que você pode ler de cá para lá ou de lá para cá, né? E até é engraçado que em hebraico a gente escreve da direita para esquerda, em português da esquerda para direita. Então, Então pra gente é tá uma tudo brincadeira igual. gostosa isso, do palíndromo dessa palavra Natan. Com Então certeza. é isso aí, Muito obrigada. pessoal. Prazerzaço Boa estar aqui com noite. você. Abraços para todos, beijos. À distância, por enquanto, não esqueçam, E não acabou essa porcaria dessa pandemia. Vamos nos cuidar, cuidar dos outros, cuidar da nossa família e, se Deus quiser, em breve, muito breve, essa vacina chega. As diversas vacinas, não importa, espero que todas elas funcionem no mundo todo e que a gente possa se ver, se dar um abraço, se curtir de novo com energias positivas e o presencial realmente é impagável, né? Incomparável a energia que o presencial tem frente a qualquer outra experiência que a gente possa ter. muito obrigada, Simon. Boa noite. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Beijão. Beijo.